Olá, amigos. Chegamos ao fim desta série de mensagens sobre a Semana da Paixão de Cristo. Hoje vamos estudar um tema muito interessante. É uma promessa que move a nossa vida. E essa promessa só se tornou possível por causa do que Cristo fez por nós ao morrer lá na cruz e ressuscitar, vencendo o mal, nos livrando da condenação do pecado e garantindo que nós poderemos ter a vida eterna. A Bíblia, ela é um livro de promessas. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia, dividido em 6 categorias pelo menos. São promessas de salvação, promessas de ajuda e auxílio, promessas de derramamento do Espírito Santo, promessa de que nossas orações serão respondidas se a gente com fé clamar ao Senhor, promessas de fortalecimento, de edificação e, por fim, promessas de um céu para mim, um céu para você, um céu para todos nós habitarmos. A eternidade representa exatamente isso. Quando Jesus Cristo voltar, nós, de acordo com a profecia apocalíptica, passaremos 1000 anos com Cristo no céu e após os 1000 anos, nós viveremos nesta terra renovada, transformada e perfeita, um ambiente totalmente novo para a gente viver. E hoje, estudando o livro do Apocalipse para celebrar a paixão de Cristo, nós vamos estudar exatamente sobre este céu, sobre esta eternidade, sobre esta promessa que move a nossa fé como cristãos, como servos fiéis de Deus. Apocalipse, no capítulo 22, no verso 3, inclusive diz que lá nunca mais haverá qualquer maldição. Não haverá nenhum mal, não haverá nada que possa atrapalhar a perfeição para o qual Deus criou o ser humano e que nós abandonamos essa perfeição ao escolher viver uma vida de pecado. Nós, entre tantas bênçãos, a maior promessa está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que diz para a gente que nós vamos poder contemplar a face do nosso Deus. Você quer ver a Deus? Será a realização da nossa fé. A nossa fé se tornará visível quando nós pudermos, na Cidade Santa, contemplar a Deus face a face e Ele enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu quero fazer uma análise com você um pouquinho sobre essa promessa de eternidade que Deus tem para nós. São muitas coisas que nós temos para falar, mas vamos nos concentrar em apenas algumas. Em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 9 até o verso 23, descreve como é o lugar que Deus está preparando para nós. Lembrando as palavras de Jesus em João, capítulo 14, versos de 1 a 3, Jesus Cristo prometeu que Ele iria para o céu, iria para a casa do Pai, e lá na casa do Pai havia muitos lugares. E Jesus iria preparar um lugar para a gente,
E quando esse lugar estivesse pronto, ele voltaria e nos levaria para estar na casa do Pai, o mesmo lugar onde ele está. E essa promessa, ela é descrita no Apocalipse de uma forma mais ampla. Lá descreve exatamente como é o lugar. E em Apocalipse 21, a partir do verso 9, descreve um lugar de belo esplendor. Não é apenas uma cidade bonita, mas uma cidade muito bonita, com elementos mais desejados, mais preciosos pela vida humana. Elementos caríssimos que teríamos que trabalhar talvez uma vida inteira para conquistar pouquíssimos dessas pedras preciosas. Mas Deus preparou um lugar que é belo e em esplendor, mas a sua beleza, ela se torna mais irradiante porque nós teremos lá a glória de Deus. O Apocalipse, no capítulo 21, verso 23, diz que este lugar, esta cidade, não precisará nem de sol nem de lua, porque a glória de Deus vai iluminar essa cidade. Esse lugar é um lugar para todas as pessoas. O Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 12, inclusive, além de descrever alguns detalhes desse lugar, como portas, muros, descreve também o tamanho deste lugar. E de acordo com o Apocalipse, no capítulo 21, verso 16, essa cidade é quadrangular. O mesmo tamanho que tem de largura, tem de comprimento e tem também de altura. E essa medida, esse tamanho, nas medidas antigas, é de 12.000 estádios. Usando a tabela de referência, a gente sabe que um estádio é igual a 185 metros. E com alguns cálculos matemáticos, nós chegamos a uma medida de 2.220 quilômetros de distância nessas medidas da cidade. Então, tanto de lado como do outro lado, como para cima, existe a medida dessa cidade de 2.220 quilômetros. Isso significa que essa cidade vai ter quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Existe uma empresa, tem a Universidade do Texas e tem o Gabinete de Referência Mundial também nos Estados Unidos, que é uma instituição privada e que utiliza de recursos privados e governamentais para fazer o cálculo da população na Terra. É como se fosse o IBGE aqui no Brasil. E tanto a Universidade do Texas como esse Gabinete de Referência Mundial fizeram o cálculo de quantas pessoas já passaram por essa terra desde o início da sua existência. De acordo com o cálculo do Gabinete de Referência Mundial, se não houvesse havido morte desde o início, a população da Terra estaria estimada em 108 bilhões de pessoas. Mas de acordo com a Universidade do Texas, essa quantidade seria um pouquinho maior. Se não houvesse morte, se não tivesse havido morte desde o início, a população da Terra hoje seria de 117 bilhões de pessoas. Quando a gente faz um cálculo
sobre esta cidade que o Apocalipse apresenta, colocando andares de 4 metros de altura, de pé direito para cada andar, esta cidade caberia 555 mil andares. E tomando, de acordo com o IBGE, o tamanho médio de uma casa brasileira, que é de 66 metros quadrados, e de quantas pessoas, em média, mora numa casa brasileira, que é de 3 pessoas, nesta cidade. Isso são cálculos estimados, não se pode medir exatamente ou calcular exatamente os planos de Deus. Assim também, como é difícil determinar a quantidade exata de pessoas que já passaram por essa terra. São apenas cálculos, probabilidades, possibilidades, só para a gente ter uma ideia de qual é, na verdade, o alcance da promessa do Senhor. Se a gente pegar essa média brasileira de tamanho de casa e de quantidade de pessoas que moram por casa, significa que em cada andar, são 555 mil andares na Cidade Santa, e em cada andar caberia pouco mais de 72 mil casas, o que daria, tendo 3 moradores por casa, pouco mais de 224 mil moradores por andar. Se você joga isso em matemática na quantidade de andar, vai dar mais de 124 bilhões de pessoas morando dentro da Cidade Santa. São cálculos estimativos, tanto o da quantidade de pessoas que já pisaram nessa terra, já viveram nessa terra, como também a quantidade de pessoas que caberiam na Cidade Santa. Mas se a gente usar essas estimativas, a gente vai observar duas coisas. Que se a gente usar a estimativa da Universidade do Texas de 117 bilhões de pessoas que já viveram nessa terra, a capacidade de moradia da Cidade Santa ainda caberia 7 bilhões de pessoas. Sabendo que a população atual da Terra já está perto dos 8 bilhões, alguns dados indicadores já até sugerem que estão mais de 8 bilhões, a gente poderia dizer que a Cidade Santa caberia todos os habitantes que já viveram nessa terra e ainda caberia uma nova terra atual na Cidade Santa. Se usássemos os dados estimativos do Gabinete de Referência Mundial, que calcula, que estima-se que 108 bilhões de pessoas já passaram por essa terra, a Cidade Santa caberia toda a população que já viveu nessa terra e ainda caberia 2 outras terras com a população atual, que é de 8 bilhões de habitantes. São cálculos estimativos que só servem para dizer para mim e para você que Deus deseja salvar a todos. A Cidade Santa não foi feita para algumas poucas pessoas, pessoas selecionadas, pessoas escolhidas. Não. São João 3,16 diz que Deus amou todo o mundo de uma maneira tão inexplicável, de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu Filho para morrer por todo o mundo, para que todas as pessoas que crescem nele tivessem a vida eterna e não a morte. Sendo assim, a Cidade Santa, com estimativa ou sem estimativa, ela foi feita para
todas as pessoas. Todas, literalmente todas as pessoas. E o objetivo de Deus é que todas as pessoas se arrependam, é que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lá nesta cidade, a Bíblia fala em Apocalipse, aqui no capítulo 22 e no capítulo 21, que lá não haverá nenhum tipo de sofrimento. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, e que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E o mais importante, lá não haverá morte. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, que a morte é o último inimigo que será destruído. Até a volta de Jesus, quando o nosso corpo será revestido da imortalidade, e aqueles que morreram em Cristo já ressuscitarão imortais, até a volta de Jesus, todos nós estamos fadados a passar pela morte. Mas uma coisa a Bíblia garante: nós não precisamos morrer eternamente. Nós podemos fazer hoje uma escolha, a escolha de viver neste paraíso descrito no Apocalipse, onde nós viveremos dia a dia na presença física do Senhor, na presença física de Deus, onde nós continuaremos adorando ao nosso Criador e passaremos a eternidade aprendendo novas coisas com Deus. Deus garante que esta cidade santa é real e ela é nossa. Mas para que a gente possa entrar, a gente precisa fazer a escolha hoje. Até que Cristo volte, nós precisamos escolher o que é que nós queremos dessa nossa vida. Nós vivemos em um mundo de dor, de sofrimento, de angústia, de corrupção generalizada, de violência, de doenças, onde tudo caminha para a nossa destruição. Mas esse não precisa ser o nosso fim. Nós podemos fazer uma escolha segundo a orientação da Bíblia, a escolha da vida eterna. A eternidade está prometida na Bíblia para mim e para você. Deus já preparou o lugar, já está tudo pronto, só aguardando o momento da volta de Jesus. Mas uma coisa Deus não pode fazer: Ele não pode obrigar a mim nem a você a querer morar na cidade santa, a querer ir para a eternidade. Essa escolha precisa ser minha, precisa ser sua. Por isso, como nós estudamos nessa semana, a palavra de Deus é um esforço divino para que todos nós conheçamos a proposta de Deus, conheçamos o destino que Deus quer nos dar e possamos, por vontade própria, escolher viver ao lado de Deus. Aqueles que escolherem viver ao lado de Deus, aqueles que escolherem crer, que escolherem aceitar o batismo do Senhor, Jesus Cristo garante: será salvo, viverá na cidade santa. E se morrer ainda aqui nessa terra, Jesus garante que não tem problema, porque aquele que morrer crendo nele vai ressuscitar. E 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 52, garante que vai ressuscitar imortal, com um corpo incorruptível. E aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, que tiverem se mantido firmes, serão transformados e juntos subirão com Jesus. E de acordo com Apocalipse, no capítulo 20,
reinarão com Cristo no céu durante 1000 anos. E após esses 1000 anos, após a destruição de todo o mal e a renovação da terra, nós então viveremos na Cidade Santa, aqui nesta terra, e habitaremos novamente esta terra, só que agora uma terra perfeita, uma terra sem qualquer mancha de mal, e viveremos a vida perfeita que Deus preparou para nós. Você quer dizer sim para a eternidade hoje? Você quer dizer sim, eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal? Eu aceito a Jesus? Eu aceito a vida que Jesus quer me dar? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar firmes nessa decisão, porque não falta muito, não sei quanto tempo, mas a Bíblia garante, não falta muito. Deus está voltando, Deus está vindo com Jesus e quando Ele chegar, nós receberemos a eternidade. Que Deus te abençoe. Amém?